Exercício 5 da parte 3. Uma quadrilha de políticos deseja escolher o seu novo líder de propinas entre 4 candidatos. Então, gente, isso aqui é um software, né? É um algoritmo que, se fosse vendido comercialmente, teria muita procura e muita demanda em Brasília, né? E também em várias capitais aí, Brasil afora. E, sobretudo, também em Juiz de Fora. Tá? Tem muita gente que seria bastante interessada nesse software aí, com certeza absoluta. Beleza? Então vamos lá. Desenvolva um programa que crie um vetor para armazenar 5 valores inteiros. Então é um vetor de int, 5 posições. A posição 0 deve armazenar o total de votos nulos, ao passo que as posições 1, 2, 3 e 4 devem armazenar o total de votos de cada um dos 4 candidatos, identificados por 1, 2, 3 e 4. Então, nós teremos aqui um vetor de 5 posições, em que cada posição nós vamos contar os votos de cada uma, né, na verdade, das 5 opções. Voto nulo é 0, votos válidos 1, 2, 3 e 4, beleza? Então, esse é um exemplo que nós já abordamos em sala de aula. Na aula 6, se eu não me engano, é o exemplo 5, pouco antes da parte de vetores com funções, é mais ou menos, né, um pouco antes da metade dos slides da aula 6. Lá tem um exemplo que mostra justamente isso. Lá é uma eleição em uma cidade em que foi utilizado um vetor para armazenar, para contar cada um dos votos nos candidatos possíveis lá da cidade. Tá? Então aqui é a mesma ideia. Eu vou usar um vetor em que cada posição eu vou ter um contador. Tá? Então vamos lá. Ó. Faça a leitura dos votos dos políticos, membros da quadrilha, ou seja, do eleitorado, né? Até que seja digitado um valor inválido para o voto, isto é, um valor fora do intervalo fechado, 0 até 4. Então, enquanto, né, os eleitores, né, os políticos aqui ladrões, votarem valores entre 0 e 4, para mim está ok. Né? Aí, abaixo de 0 ou acima de 4 são valores inválidos e a repetição vai ser encerrada. Então, aqui é mais um caso de repetição com flag, né? Ou seja, um valor que vai ser lido do usuário e vai encerrar para a gente a repetição, beleza? Em seguida, imprima o total de votos de cada uma das 5 opções, né, voto nulo, e os votos 1, 2, 3 e 4, e imprima qual foi o candidato vencedor, né, desconsiderando os votos nulos, e o total de votos desse cara. Tá? Então aqui tem a parte opcional, depois eu volto nela aqui. Tá? Então, é uma eleição com 5 opções de votos, voto nulo 0 e votos válidos 1, 2, 3 e 4. Eu vou contar cada um deles e vou ler votos até o usuário me informar um valor fora do intervalo fechado entre 0 e 4. Então, beleza. Eu vou então aqui criar um vetor de inteiros chamado eleição, de 5 posições, que vai armazenar em cada posição, né, os votos, cada um dos 5 votos possíveis, 0, 1, 2, 3 e 4. Não é isso? Aqui, como cada vetor, né, cada posição do vetor, na verdade, né, cada posição do vetor vai servir de contador, né, e como o contador sempre começa com 0, eu vou zerar o vetor inteiramente. Né? Então, eu venho aqui ó, e passo entre chaves, né, 0. Por quê? Quando eu faço isso aqui, a primeira posição vai receber 0 e automaticamente todas as demais também vão receber 0. Né? Isso aqui é a mesma coisa que eu fizesse o quê? Né? Poderia aqui fazer um for, né? Um for aqui, por exemplo, o i 0, i menor que 5, i mais mais, e aqui eu faria eleição na posição i recebendo 0. Daria a mesma coisa do que a atribuição aqui em cima, que é muito mais simples do que fazer um for. Né? Então, é a mesma coisa. Lembrando que, se eu fizesse aqui, ó, se aqui eu passasse, sei lá, aqui não fosse 0, fosse por algum motivo 8. Né? Aqui a primeira posição iria receber 8 na posição 0 e as demais posições iriam... desculpa. A posição 0 iria receber 8, né? E as demais posições iriam receber todas elas 0. Então seria 8, 0, 0, 0, 0. Tá certo? Então, se eu ponho aqui 0, a primeira posição, que é a 0, vai receber o valor 0 e as demais também serão zeradas. Beleza? Então está aqui o vetor eleição. Porque, na verdade, né, é como se eu tivesse aqui 5 variáveis cont. Sei lá, aqui, ó, por exemplo, cont 1, cont 2, cont 3, cont 4 e cont 5. Né, para cada um dos votos possíveis. Né? Ao invés de ter 5 variáveis, eu posso criar um vetor, né,
para resumir tudo isso no mesmo local de memória. Então, é muito mais fácil criar um vetor para usar como contador, beleza? Então, qual vai ser a minha repetição? Enquanto o voto for maior ou igual a 0 e o voto menor ou igual a 0, menor ou igual a 4, né, que são os votos válidos, de 0 a 4. Né? É o intervalo fechado que o enunciado nos passou. Qualquer valor acima de 4 ou abaixo de 0 vai encerrar o while e vou terminar. Então, lembrando, o while são 3 etapas, né? A condição em si e a variável da condição, no caso a variável voto, que é um valor inteiro, está aqui em cima, o int voto, né? Vai ter que ter um valor inicial antes do while. Né? No caso, como eu vou ler votos do usuário, eu peço aqui o primeiro voto, viscaf, está aqui a leitura. Né? Lembrando, se de cara o usuário me informar um valor fora desse intervalo, o while nem começa e eu já encerro a minha repetição. Tá? Então, no final, dentro aqui do while, ó, lá no final, eu atualizo a variável voto pedindo o próximo voto a ser computado. Né? Eu peço via usuário, atualizo na variável voto e testo. Se voto ainda for entre 0 e 4, eu faço tudo de novo. Tá certo? Beleza. Aí como que eu faço a apuração? Né? Eu vou usar aqui, poderia usar um if-else, sem nenhum problema. If voto igual a 0, if voto igual a 1, e assim por diante. Aqui eu usei o switch que eu achei mais simples. Né? Lembrando que switch pode ser usado somente com variáveis int ou char. Como o voto é int, tá tudo ok. Né? Então aqui, olha só. Eu tenho aqui os meus 4 cases, aliás, os meus 5 cases, né? Case 0 até case 4. Se o voto for igual a 0, que é o case 0, né? Se voto for igual a 0, é case 0. Então, eu vou fazer o quê? Eleição 0 mais mais. Ou seja, o conteúdo do vetor na posição 0 eu vou aumentar em uma unidade. Eu vou computar um voto nulo, né? Um voto da posição 0 do vetor. E, claro, um break, né? Que é sempre obrigatório. Lembram disso aí, né? Case 1, se o voto for igual a 1, eleição 1 mais mais, break. Eu aumento uma unidade no vetor eleição na posição 1. Case 2, eleição 2 mais mais, case 3 e case 4. Né? Vejam que, neste caso do switch, o default ele não vai existir. Por quê? Ele é aqui no caso opcional. Por quê? Ele nunca vai ser executado. Por quê? Eu só vou entrar no while, né? E depois, é claro, no switch, se o meu voto estiver entre 0 e 4. Então, não tem como o voto assumir valores dentro do while que não sejam igual a 0, a 1, a 2, a 3 ou a 4. Beleza? Então, aqui o default ele não é preciso de ser colocado. Certo? Então, gente, a apuração é que o switch é bem tranquilo, bem simples. Tá? Então, aqui, ó, de maneira bem simples, vamos lá. Imagine que eu tenho aqui um vetor para fazer a minha apuração. Tá? Vamos descer aqui, que é mais fácil de ver. Tem aqui no while o meu vetor da apuração. Tá aqui. Esse aqui é o meu vetor eleição. Tá? Esse aqui, ó. Aí eu faço, ó. Vamos aqui diminuir para a gente enxergar os votos. Tá? Então, olha só. Voto. Supondo que o usuário veio aqui para mim e me digitou inicialmente o voto para o candidato 2. Então, 2 atende a esse critério. Eu vou fazer o quê? Eleição na posição 2 mais mais. Então, lá eu tinha 0, eu aumento para 1. Tá? Leio o próximo voto aqui embaixo para atualizar a variável voto. Leio agora o voto 0, voto nulo. Então, eleição na posição 0 mais mais, eu venho aqui e aumento para 1. Leio o próximo voto, vai ser 3. Então, 3 atende aqui ao critério. Da case 3, eleição na posição 3 mais mais, eu ponho aqui 1. Próximo voto vai ser para o 2 de novo. Então, o 2 atende aqui aos critérios. Então, é case 2, eleição 2 mais mais. Onde tinha 1, eu passo a ter 2 e assim vai. Tá? Então, essa eleição ocorre, né? essa contagem dos votos ocorre até que o usuário me informe um valor fora de 0 e 4. Tá? Enquanto estiver entre 0 e 4, para mim está perfeito, está tudo ok. Tá certo? Então, é bem simples aí o algoritmo, sem nenhum problema. Claro, no final, né, fora do while, eu terminei a minha eleição, ele pede para a gente imprimir o voto, cada um dos votos. Né? Então, aqui eu faço um for de 0 a 4, né, o i menor que 5, para imprimir o resultado final da eleição. Então, aqui eu imprimo ó, voto tal, ou seja, voto i, que é o voto 0, voto 1, 2, 3 e 4, e o total dele, que é o vetor na posição i. Eleição 0, eleição 1, eleição 2, eleição 3, eleição 4, beleza? Então, aqui é a impressão da apuração, tranquilo? Sem nenhum problema. Então, por fim, eu tenho que fazer o quê? Ele pediu aqui, né? Então, o que ele pediu, na verdade, já está feito, né?
que eu imprimi aqui, né, o total de votos. E, aliás, ele pediu aqui, imprima o candidato vencedor, desconsiderando os votos nulos. Então aqui, como que eu faço para obter o maior valor ou menor valor de um vetor? É a mesma ideia que nós fizemos, né, em outros exercícios aqui da lista, né? Vejam aí vídeos anteriores e ao longo das aulas, né, tanto na parte de repetições quanto com vetores. Qual que é a ideia? Eu vou assumir, né, que o primeiro valor de um vetor é o menor, certo? E vou testar com os demais. Então, eu expliquei isso aqui, muito bem explicado, né? Modéstia à parte, muita modéstia à parte, pelo amor de Deus, no número 4 aqui da lista da parte 3, tá? Então, se você não viu esse exercício, dá uma olhadinha que vale a pena para você entender melhor como que como que você acha o menor valor ou maior, dependendo da situação, em um vetor, tá? Então, aqui é a mesma ideia do que foi feito no número 4, tá certo? Então aqui, vamos lá. Eu vou assumir inicialmente, tá? Então eu tenho lá meu vetor, né? Supondo que meu vetor, tá? Vamos aqui supor que o vetor aqui terminou com assim, ó. A posição 1 do vetor teve, o candidato 1 teve 3 votos, o candidato 2 teve 5, o 3 teve, sei lá, 4, o 4 teve 1 voto apenas e nulos foram 3 votos, tá? Então, ou seja, o candidato 2 venceu a eleição, certo? Então, eu vou assumir que o primeiro candidato, no caso, eu não vou assumir o zero, né? Porque os zeros são votos nulos, eu não vou considerar os nulos. Então, eu vou assumir que o candidato 1, né, que seria a primeira posição do vetor válida para mim, né, é o que teve o mais votos inicialmente. Tá? Tá aqui, eu assumo a posição dele igual a posição 1 na variável pós-vencedor, que lá em cima eu criei como int. Tá lá em cima, beleza? Aí eu faço aqui, ó, pós-vencedor vai receber 1, né? Então 1, eu vou guardar a posição do primeiro candidato, que eu assumi que ele inicialmente é o vencedor. Aí o meu for vai começar em 2 e vai até menor que 5. Então ele vai até 4 para pegar só esse intervalo aqui, né? 2, 3 e 4. Aí eu testo. Eleição, que é esse vetor aqui, na posição 2, é maior que eleição na posição pós-vencedor? A posição 2 do vetor deu que para a gente 5. Então, eleição 2 é 5. 5 é maior que eleição pós-vencedor? Pós-vencedor vale 1. Então, 5 é maior do que 3? Verdadeiro. Então, na verdade, né, pelo menos momentaneamente, o candidato que teve mais votos foi o 2 e não mais o 1. Então, pós-vencedor vai receber o quê? Vai receber o i, vai receber a posição 2. Tá? Então, inicialmente, né, pós-vencedor vai receber 2, que é o valor que ele até o momento achou como sendo o maior. Então, aumenta o i para 3 e testa. Eleição 3, que vale 4, né? É maior que eleição pós-vencedor, que é eleição 2 agora? 4 é maior que 3? Não. Então, ele não troca, mantém e aumenta o i para 4. Eleição 4, que vale 1, é maior que eleição 2, que vale pós-vencedor? 1 é maior do que 5? Não. Então, eu não troco de novo, né? Porque eu já encontrei o cara que teve mais votos, aumento o i dá falso, eu encerro o for. Então, no final da repetição, na variável pós-vencedor, eu vou ter o valor 5. Então, o candidato vencedor foi o da posição dada aqui por pós-vencedor. No caso, vai ser a posição 2. É o candidato 2. E quantos votos ele teve? Eu vou no vetor. Eu vou no vetor. Gente, aqui é tosqueira total, tá? Eu tô falando aqui, não vou editar nada, tá? Tá ridículo, mas vamos lá. Eleição na posição pós-vencedor. Pós-vencedor tá valendo 2, né? Então, eleição na posição 2, 5. Então, o candidato vencedor foi o 2 e teve 5 votos. Tá aqui no vetor. Tá certo? Então, aí é mais um exemplo de como achar o maior valor ou o menor numa sequência de valores ou num vetor. Então, vamos aqui para a parte opcional, tá? Elabore uma função que recebe como parâmetro o vetor preenchido com a votação e o seu tamanho, né? Então, vamos botar aqui. O vetor preenchido com a votação, vamos supor ainda que seja esse daqui, né? O tamanho dele é 5, beleza? A função deve fazer a inversão deste vetor, ou seja, ele vai inverter inteiramente o vetor, beleza? A seguir, no main, após a chamada da função, o vetor deve ser impresso. Então, eu vou criar uma função chamada invertVetor, está lá em cima a função, já mostro, que eu vou passar como parâmetro quem? O vetor
da eleição. Então, lembrando, vetor é só o nome do vetor, sem colchete nem nada, tá? Isso aqui está errado. E o tamanho dele que é 5. Então, vamos lá em cima para a gente fazer a função, tá? Vamos subir lá. Está aqui o nosso vetor para a gente entender melhor. Então, esse código aqui, esse algoritmo, que ele é simples, ele foi explicado, tá, no material chamado Tutorial sobre Debug no Code Blocks, tá? Que é um material, acho que é interessante, né, como para curiosidade mesmo, né, não é cobrado em prova, quem quiser aprender a usar uma ferramenta no Code Blocks chamada Debug, que você faz, né, como se fosse um teste mesa no Code Blocks, tá? Para testar o código passo a passo, linha após linha, tá? Quem tiver interesse, no site da disciplina tem lá esse material que eu fiz no ano passado, tá? Então, nesse material, o código lá que eu utilizei para explicar o debug, eu utilizei o mesmo algoritmo que eu vou fazer aqui, tá? Que ele faz o quê? Ele inverte um vetor, tá? Então, olha só. Supondo que eu tenha aqui esse vetor. Ah, e outra coisa. No teste mesa aqui dessa lista, no teste mesa no número 1, no exercício 1, tem lá a função chamada F1, que ela faz exatamente o que esse código aqui faz, que também é inverter um vetor, tá? Qual que é a ideia? Eu vou receber um vetor de inteiros aqui, poderia ser de float, poderia ser uma string também, tá? Esse mesmo código aqui também funciona para string, para inverter uma string, tá? E o tamanho do vetor. Então, eu vou percorrer o vetor da sua posição inicial, que é 0, até a sua metade. Então, i menor que tan sobre 2. Tan aqui está valendo 5, né? Então, o i aqui vai de 0 até i menor que 5 por 2, divisão inteira, né? Dá 2. Então, eu vou percorrer o i de 0 até i menor que 2. Eu vou de 0 a 1. Eu vou fazer só isso aqui, ó, tá? Por quê? Vamos ver aqui o porquê, ó. Então, eu vou usar aquele mesmo esquema de trocar valores que nós vimos ao longo das aulas, né? Por exemplo, vamos fazer aqui rapidamente. Se eu tenho aqui, tá, uma variável aqui, um int a e um int b. O a vale 2 e o b vale 3. A vale 2 e o b vale 3. Como que eu troco o valor de a com b? Né? Eu posso criar aqui uma variável auxiliar, tá? Eu vou chamar aqui de aux, por exemplo. E eu faço o seguinte, aux vai receber o valor de a, para eu guardar o valor de a em aux, beleza? Aí a vai receber b, então eu já joguei o valor de b em a. Só que nesse caso agora, o valor de A foi perdido, não foi? Então, como que eu faço para jogar em B o valor de A? Eu guardei o valor de A em AUX, então B vai receber AUX. Então aqui eu troco os valores de B com A. O A passa a valer 3 e o B 2, tá certo? Então eu vou usar a mesma ideia aqui no meu algoritmo. Ó. AUX vai receber quem? O vetor na posição I, que vale 0 inicialmente. Ele, por sua vez, vai receber quem? O vetor na posição tan menos 1. Tan menos 1 é a posição final do vetor, né? Se tan é 5, é a posição 4, beleza? E o i aqui, eu já explico o porquê dele, tá? O menos i. E ele aqui, por sua vez, vai receber o aux, né? Então, aqui o vet i seria o meu a, e o vet tan menos 1 menos i seria o meu b, tá certo? Então, aqui é bem tranquilo. Então, olha só. Qual que é a ideia? Eu vou percorrer o vetor, então, o i vai variar até a metade do vetor. A metade é 2, ele vai de 0 a 1. Aí o i vai percorrer da esquerda para a direita, né? Daqui para cá. E o tan menos 1 menos i vai fazer o inverso, do último elemento da direita para a esquerda, tá? Então, por isso que aqui eu faço tan menos 1 menos i. O i vai aumentar, então ele vai da esquerda para a direita. E se eu faço aqui, tan menos 1 menos i é o último elemento, que é tan menos 1 menos o i. Porque o i vai aumentar, o i vale 0. Então, tan menos 1 dá 4. Quando o i vale 1, vai ser o quê? Tan menos 1 menos 1, que vai dar 3. Então, eu vou fechando, né, da esquerda para a direita com i e da direita para a esquerda com tan menos 1 menos i, tá? Até eu chegar na metade do vetor. Então, eu vou trocar essa metade com essa. Essa metade eu vou usar o i e essa metade eu vou usar o tan menos 1 menos i, tá? Então, vamos lá, ó. AUX vai receber vet 0. Então, AUX tenha, por enquanto, 3, não é isso? Vet 0 vai receber vet tan menos 1 menos i. Tan menos 1 é 4. O i vale 0, então vai ser vet 4. Então, em vet 0, eu vou jogar o vet 4. Eu venho aqui e vou botar... Né, vamos copiar aqui, para a gente não perder o valor. Tá? Então, o aux guardou aqui para a gente... vamos ajeitar aqui. O aux guardou para a gente vet 0, guardou 3. Tá? Então, vamos lá. Ó.
Beleza, aqui tá. Então, vet 0 vai receber quem? Vet de 4, que é 1. Então, eu venho aqui na posição 0 e ponho 1. E o vet de 4 vai receber quem? O aux. O aux vale 3, que era o valor 0, está aqui na posição 4. Beleza? Tranquilo. Então, eu aumento o i para 1. O i vale 1 agora. Então, eu faço. A aux vai receber quem? Vet de 1, que é 3. Então, de novo aqui, a aux vai ser 3. Vou pondo 3 de novo. E vet de 1 vai receber quem? Vet de tan menos 1 menos i. Tan menos 1 é 4. O i vale 1 agora, então vai ser 4 menos 1, 3. Então, eu pego agora a posição 3 do vetor. Tá? E jogo em vet de 1. Então, aqui eu joguei o 4 em vet 1. E agora, na posição 3 do vetor, que é tan menos 1 menos i, eu vou jogar o aux, que vale 3. Está aqui o 3. Tá? Então, beleza. Aumenta o i vale 2. 2 menor que 2 é falso. Então, olha só, eu já inverti o vetor. Ó. O 3 e o 3 está no lado direito e o 4 e o 1 está no lado esquerdo. Invertido, é claro, né? Que é 1, 4, 5, 3, 3. 1, 4, 5, 3, 3. Beleza? Então, por quê? O valor do meio eu posso descartar, né? Que ele está na metade, então ele não vai ser invertido, porque está no meio já tem um problema. Então, por isso que eu vou até tan sobre 2. Se aqui, né, eu tivesse um número par de dados no vetor, né, aqui eu tenho 5. Se eu tivesse, sei lá, tivesse 4, né, vamos pagar aqui. Eu ia até tan sobre 2. Tan sobre 2 ia dar o quê? 4 sobre 2 ia dar 2. Então, eu ia até essa metade e ia trocar com esses dados aqui. Tá? Então, daria a mesma coisa. É só questão mesmo dá a mesma coisa, né? Com tamanho ímpar ou tamanho par, não tem nenhuma diferença, tá? Então esse algoritmo ele é muito útil e serve também para inverter string, inverter vetor de float, de inteiros, tanto faz, beleza? Aí a função faz isso e inverte todo o vetor no final, ó. Aqui eu chamo a função e no final o vetor eleição, chamei a função por referência, né? O vetor aqui vet faz referência à eleição. Então, se eu estou invertendo o vet, na verdade, eu estou invertendo via referência o eleição. Então, no final, eu imprimo aqui o vetor eleição, né, de 0 até 4, posição, posição. Agora, ele vai ser impresso de forma invertida. Beleza? Vamos aqui, então, rodar o nosso código. Vamos rodar aqui, demora um pouco mesmo. Vamos, meu filho. Então, vamos aqui fazer a votação, né? Vou botar aqui candidato 1, candidato 4, candidato 2, mais um para o 2, mais um para o 2, 3, 4, voto nulo no 0, mais um voto nulo, 1, 3, 2. Agora eu vou encerrar informando um valor fora do intervalo de 0 a 4. Vou formar aqui 5, por exemplo, é meu flag. Então, ó, qual foi a apuração da eleição? Está aqui, voto 0, 2 votos, 1, 2 votos, o 2, 4 votos, o 3, 2 votos e o 4, 2 votos. Né? E quem venceu? O candidato à posição 2, com 4 votos. E o vetor, né, após a inversão, ó, na verdade aqui a inversão foi inútil, né, que o vetor deu simetricamente aqui, deu simétrico, então não fez nenhuma diferença. Né? Vamos aqui rodar de novo então para ver um exemplo melhor, pelo amor de Deus. Né? Vamos lá. Vou botar aqui 2, 1, 1, 1. 4, 3, 0, 0, 0, 0, vários zeros aqui. Vou botar aqui 2, 2, 2, 2, 3 e menos 1 para encerrar. Tá lá, ó. Agora beleza. Ó, voto nulo, né? Teve mais votos nulos do que o resto, mas voto nulo não entra na contagem, né? Então, ó, o candidato 2 venceu com 5 votos, né? Mais do que o 1, mais do que o 2, aliás, mais do que o candidato 1, mais do que o 3, mais do que o 4. Né? Após a inversão aqui, ó, o vetor está invertido. Ó. 8, 3, 5, 2, 1, 1, 2, 5, 3, 8. Tá certo? Então é isso, gente. Então, nesse caso, o que é mais importante? Guardar que, né, que os vetores podem servir de contadores. Né? Claro, lembrando sempre de zerar os vetores. E esse código aqui de inversão, ele é muito interessante, tá? E é fácil de ser guardado aí, dá para usar em várias aplicações, para inverter string, vetor de inteiro, de float, para qualquer coisa, tá certo? E é isso, né? E claro também de achar o maior valor dentro de um vetor também é um código clássico que nós já fizemos várias e várias vezes, beleza? Então partam agora para o número 6 aí, que é o último da parte de vetores. Vamos lá.